Você já ouviu falar alguma vez sobre a lei da independência dos resultados? Provavelmente não, né? Mas acredite, ela talvez conheça muito bem quem você seja. Ela observa distante, silenciosa, toda vez que você fala, agora vai, antes de clicar para apostar de novo. Se você quer entender o que está por trás do vício em jogos de aposta online, fica nesse vídeo. A gente vai compreender um pouco sobre essa lógica, que de lógica de fato não tem nada. Quem sabe até depois desse conteúdo, você não saia um pouco menos de vontade de rolar a roleta mais uma vez. Hoje, literalmente, o cassino ele tá no seu bolso. Imagina comigo aqui o seguinte cenário. Imagina só um homem das cavernas. Ele está sentado à beira de uma fogueira e ele começa a jogar os seus dados feitos de ossos. Ele acredita que se ele lançar o dado com a mão direita 3 vezes seguidas, ele terá mais sorte se por acaso lançar com a mão esquerda. Tá, você pode pensar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E olha só, milhares de anos se passaram, mas a lógica permanece intacta em termos cerebrais. No fim das contas, é igual aos dias atuais. O que muda é que o fogo da fogueira ele foi substituído pelas luzes piscantes de LED e os dados foram substituídos por algoritmos de celular. Porque olha só, hoje esse mesmo homem, ele veste um pijama em sua casa, só que em vez de usar ossos, ele desliza o dedo no aplicativo. É brilhante e promete fortuna fácil. Para a gente começar a entender melhor essa lógica, eu preciso que você entenda sobre um conceito que a gente chama de lei de dependência de resultados. Basicamente, essa lei é um princípio matemático que fala que os resultados de uma jogada não dependem do resultado das jogadas anteriores. Tá, o que isso quer dizer? Vamos pensar o que eu acabei de dizer agora. Vamos dizer que eu tenho uma moeda e eu vou jogá-la para cima. Eu jogo essa moeda 5 vezes para cima e nas 5 vezes sempre se cai cara. Tá, você acha aí que na sexta vez eu tenho mais chance de cair cara ou coroa? De acordo com o princípio, é 50% para cada opção. Não importa se nas vezes anteriores caiu cara ou coroa, porque a moeda ela não tem memória, ela não sabe quais foram as vezes anteriores. Cada nova jogada é uma nova jogada e essa jogada não depende das jogadas anteriores. Vamos imaginar juntos aqui um exemplo prático para facilitar. Vamos dizer que você está jogando na plataforma e você está jogando um jogo de roleta virtual. Você jogou nas últimas 5 vezes e nas últimas 5 vezes você perdeu. E você sempre apostou no número 7. Ok. Na próxima vez, a bolinha da roleta, ela quase cai no número 7. Mas assim, faltou meio centímetro para cair no número 7. Nessa hora, já começa a surgir uma euforia. Sobe uma tensão e você já pensa, foi quase lá. Eu quase consegui. Eu estou mais perto de ganhar, estou mais próximo da vitória. É uma enganação. É o seu cérebro procurando um padrão. Porque se lembre, a jogada que você está jogando agora não tem nenhuma influência das jogadas anteriores. Nada mais é do que a lei da correspondência em ação. Nesse momento, o que você está sentindo não é a proximidade da vitória. É apenas a ativação de um circuito de recompensa do seu cérebro. A dopamina, ela não precisa de uma vitória real para ser liberada. Ela só precisa de uma expectativa de vitória, na possibilidade que eu posso ganhar. As plataformas, elas lucram muito dinheiro a partir do vício em jogos de apostas. E elas lucram criando uma ilusão a partir de um mecanismo que a gente chama de reforço intermitente. Basicamente, na vertente das plataformas, é a liberação de recompensas de uma maneira totalmente aleatória, de um modo que faz você ficar engajado, porque o que mantém você jogando não é a recompensa, mas sim a esperança de ganhar. E olha, eu acho que vale a pena destacar aqui que esperança sempre está ligada a medo, tá? Porque a esperança de ganhar alguma coisa é um medo de perder alguma coisa. Eu não sei se por acaso você alguma vez na vida que está me assistindo já utilizou transporte público.
Mas olha, a esperança do ônibus passar é o medo dele já ter passado. Então, medo e esperança são sentimentos muito próximos. Você, em algum momento, pode ficar até tentado em acreditar que o universo lhe deve alguma vitória, mas não, ele não deve. Essa falha de cálculo não é apenas um erro estatístico, é um convite ao vício. A mente de um apostador é justamente como uma pessoa que acaba navegando ao alto mar e insiste em ler as ondas como sinais do destino. E aí, olha só que irônico, o que tende a acontecer? Se por acaso você perdeu 5 vezes seguida, você pensa: "Pronto, estou mais próximo de ganhar". Se por acaso você vai lá e ganha, você começa a pensar: "Pronto, descobri um padrão, agora eu sei como vai dar certo". E aí você acha que vai dar certo na próxima vez e continua apostando. Mas olha, as indústrias das apostas sabem muito bem disso. E é justamente por isso que elas em momento nenhum vendem sorte. Elas vendem esperanças condicionadas. Elas vendem esperança condicionadas como gráficos coloridos, com efeitos sonoros, com quase lá. E o problema nisso tudo é que o nosso cérebro, ele adora padrões, mesmo aqueles que não existem. E é assim que, no fim das contas, em nome do que a gente chama de ilusão de controle, milhares de pessoas tocam suas vidas como se estivessem sempre a uma aposta de distância da vitória. Elas acabam ignorando completamente a realidade fria, que é isso que a gente chama de independência dos resultados. Inclusive, se você quiser compreender um pouco mais como a ilusão de controle ela influencia o vício em apostas, vou deixar um vídeo aqui em cima para você entender melhor esse assunto. Existem, de fato, diversos mecanismos que influenciam esse comportamento. Eu acho, inclusive, que você já percebeu que, no fim das contas, isso é uma grande armadilha. E aí, com isso, o nosso cérebro ele fica em loop e a esperança se torna uma verdadeira compulsão. Cada aposta ativa o cérebro como se estivesse prestes a receber algo vital. A dopamina sobe, a expectativa cresce, a perca vem e o cérebro, ao invés de desistir, ele tenta justamente reparar a frustração com uma nova aposta. É uma espécie até de curto-circuito cerebral. E a isso e a uma série de outras questões a gente chama de vício. Se você por acaso já chegou nesse nível, saiba que você pode procurar ajuda. Um tratamento, ele é possível. Ao buscar apoio psicológico, você se coloca diante de alguém treinado para reconhecer os labirintos comportamentais onde você está preso. Alguém que vai tentar entender junto contigo o porquê você joga, quando você joga e o mais importante, o que você está tentando anestesiar com o jogo. Eu já aviso que psicoterapia não é mágica, mas sim é justamente um processo. É um processo que é ancorado em escuta, em ciência e em compromisso. Eu entendo que, no fim das contas, ganhar no jogo nunca foi uma questão de sorte, mas se livrar do vício pode sim ser uma questão de escolha. Caso você tenha ficado com qualquer dúvida, fique à vontade para estar colocando aqui embaixo. Vai ser um prazer lhe responder.